ou professoras podem sair. Vou voltar aqui. Estava no acampamento, conseguimos ir no último dia. Infelizmente, o coração doeu muito ao ver as fotos e, infelizmente, não ter podido participar ativamente, né? Mas em um dia, apenas um dia, estando lá, participando, dá uma sensação tão boa, porque quando você está lá no acampamento, normalmente não está pensando o que eu vou fazer durante a semana, não está pensando em emprego, não está pensando em escola, você está pensando ali, vivendo a palavra de Deus, está ouvindo os jovens ali, os adolescentes, ouvindo os conselheiros. E você pode ter a sensação assim de, vou tentar pôr proporcionalmente, 0,00 a sensação de estar no céu, pelo fato de você estar vivendo constantemente. Eu não estou diminuindo o acampamento, mas é porque o céu é infinitamente superior. Mas é uma breve sensação que você tem de como vai ser no céu. De você estar entre irmãos em Cristo, de você estar ouvindo a palavra de Deus, de você estar ouvindo as mensagens, de você estar imerso totalmente num ambiente onde você está ouvindo a palavra de Deus. É uma sensação diferente, né? Eu lembro muito bem de 2011 e isso ficou gravado na minha mente e no meu coração, quando eu participei as 2 semanas inteiras e fiquei muito triste de ter ficado doente com a minha família lá em Brasília. Mas é algo que tem que estar nos nossos corações, o desejo de estar vivendo Deus e a palavra dele todos os dias. Infelizmente, a gente sai de lá e volta para o mundo normal. Eu posso falar que, para mim, no caso, como pastor, é diferente, porque eu estou aqui estudando a palavra de Deus, eu estou pensando no que vou pregar, nos hinos que vamos cantar, então eu estou imerso. Mas eu já estive desse lado, onde você sai daquilo e vai para o trabalho, vai pensar em tantas outras coisas, vai para a faculdade, para o curso de inglês ou qualquer outra coisa, e acaba saindo um pouco disso. E seria tão bom se a gente pudesse viver 100% do tempo para Deus, né? Todos pudessem. Eu sempre vem na minha mente aquela frase de Davi quando ele fala, me fugiu agora, me deu branco. Habitarei na casa do Senhor todos os dias, não, mas não é esse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria constante, é algo que deve estar nos nossos corações. E eu vendo esse último hino que o irmão escolheu, é um hino que ele canta muitas vezes quando ele vai reger, e é um hino que eu gosto muito, mas que, se você parar para pensar na letra dele, e tem um porquê de eu estar falando dessas coisas, vocês já vão ver. Tinha um pastor que ele dizia assim, não cante se você não estiver disposto a viver aquilo que você está cantando. Aí você observa, seguirei a ti, Senhor meu, para onde fores irei, em tormentas, vales ou provas, contigo sempre estarei. Infelizmente não é isso que nós vemos hoje em dia. Muitas pessoas, quando vêm as tormentas, quando vêm os vales, quando vêm as provas, o que ela faz? Ela sai. Ela pica a mula. Por quê? Porque ela acha que Deus tem que fazer ela ter uma vida feliz o tempo inteiro, feliz dentro do que ela acha que é ser feliz. As pessoas têm a tendência de achar que Deus tem que fazer as coisas do jeito que elas querem. Descanso em ti, confio em ti e disponho a vida em tuas mãos. Quando estávamos doentes, eu levei as minhas filhas 2 vezes, no hospital. Nenhuma das 2 vezes elas foram atendidas. Deus tinha um propósito nisso. Mas eu cheguei em casa e elas queimando de fé. E aí eu deitei e orei. Eu disse, Senhor, eu fiz a minha parte.
Como pai, eu fiz a minha parte. Então eu vou deixar nas tuas mãos, eu entrego as minhas filhas nas tuas mãos. Que elas fiquem, quer elas fiquem boas, quer elas piorem. Porque a gente não sabia se era Covid, se era H3N2. Minha sogra até me mandou um áudio dizendo que a pessoa que trabalha lá dentro do hospital disse que tem muita criança que está morrendo dentro dos hospitais, muita criança entubada, tudo. Eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. Eu me entrego nas tuas mãos, porque eu já fiz a minha parte e eu não estou vendo outra coisa, outra possibilidade. Então, eu deveria ter entregue antes, não depois. Mas Deus permite que a gente chegue nesse momento para a gente ver como nós somos pequenos e que temos que confiar nele. Temos que depositar a nossa fé nele. No outro dia elas começaram a melhorar. Eu só tinha que entregar. Nós temos que entregar. E nós vamos falar não é um casal, marido e mulher, mas de duas pessoas que entregaram suas vidas para Deus. A vida inteira delas para Deus. Eu ia falar dos outros, mas senão eu vou tomar tempo da mensagem. Deixa eu até sair daqui. E eu convido vocês que abram suas Bíblias em Lucas. Capítulo 2. Lucas capítulo 2. Aqueles que podem, se coloquem em pé para nós lermos a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versos 25 a 38. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para sua cidade de Nazaré. Vamos lá. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer pela tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor me ajude, ilumine a minha mente, me ajude a lembrar de tudo que eu estudei, de tudo que eu pensei, para falar aos irmãos hoje através desse texto. Abençoa cada irmão que está aqui também, abençoa cada um, seus familiares também, e que possamos confiar em Ti, que possamos depositar toda a nossa vida nas Tuas mãos e deixar que o Senhor venha agir em nós, que possamos amar estar na Tua casa, que possamos amar Te servir também. Abençoa, te peço cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que eu oro e agradeço. Amém. Podeis assentar. Andando com Deus. Essas são as duas pessoas que nós vamos falar, sobre Simeão e sobre Ana. Lucas, a data provável que foi escrita, anos 60, 61 depois de Cristo.
O objetivo de Lucas eram os gentios gregos, ou seja, nós, naquela época, os gentios eram tratados por gregos também, por isso se fala assim, todos aqueles que não são judeus. Por isso ele apresenta Cristo como Filho do homem, perfeito, sem pecados. Menciona a genealogia de Cristo até Adão, diferentemente de Mateus, que vai até Abraão. A palavra salvação está ausente de Mateus e de Marcos, e ocorre uma só vez em João. No entanto, Lucas, empregou sotéria, que é salvação, 4 vezes e sotérion 2 vezes. Essa passagem só se encontra no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque os gregos, diferentemente dos judeus, lembra o versículo que diz que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. É notório para as pessoas que o povo grego, deles vêm os grandes filósofos, né? Aristóteles, Platão. Então eles pensavam muito na questão de sabedoria, de conhecimento. Lembra de Paulo? Quando Paulo chega lá e fala para eles sobre o Deus desconhecido, e eles começam a ouvir, é algo interessante, a gente quer te ouvir. Aí quando ele chega e fala sobre algo que é mais miraculoso, que é a ressurreição, o que eles falam para Paulo? Sobre isso a gente te ouve depois. Na hora, eles cortaram o assunto e a gente não vai discutir mais não, porque eles buscavam sabedoria. E Lucas escreve de uma forma para que eles entendessem isso, de uma forma mais técnica, inclusive Lucas era médico, então ele escreve de uma forma que atraísse os gregos, os gentios, que eles pudessem dar mais atenção ao Evangelho, e em Lucas você vai ver o que Simeão vem falando, como a gente já leu aqui. A ideia era mostrar para eles o Filho do Homem, aquele que veio e que morreria pelos homens, para pagar pelo pecado dos gentios, não somente dos judeus, tanto que Lucas não trata muito com questões judaicas, com terminologias judaicas, como Mateus faz. Mateus faz muito isso, mas Lucas não. Essa passagem só se encontra no Evangelho de Lucas, por quê? Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1, 22. Simeão, no seu cântico, faz algumas afirmações teológicas a respeito da obra de Cristo, dentre elas que ele seria luz para a revelação aos gentios. Daí vem ali a palavra apocalipsis, que é apocalipse, revelação. Nesse contexto, Simeão e Ana mostram uma vida de comunhão com Deus, e o resultado é visto em suas vidas e é um exemplo para as nossas vidas. Por isso que eu comecei falando sobre o acampamento, por isso que eu quis falar sobre a questão de não pensarmos na nossa vida apenas aqui. Claro, a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que ter o sustento, não é pecado, não é errado você trabalhar, você ter o seu sustento, você ter sua casa, seu carro, já falei isso aqui várias vezes, mas o objetivo não deve ser esse. A nossa mente e o nosso coração, como eu falei na escola dominical, tem que estar além daqui, além dessa vida, não aqui. Porque se nós pensarmos nessa vida, o que Paulo fala sobre isso? Mas miserável dos pecadores, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Isso, inclusive, essa frase é uma frase dos gregos, que ele tirou dos gregos. A nossa vida nós temos que pensar além disso aqui. E nós vamos ver isso na vida de Simeão e de Ana. A comunhão com Deus nos capacita a conhecer a sua vontade e esperar por suas promessas. Como eles eram, Simeão e Ana? Simeão foi chamado de justo, lá no verso 25, voltando aí no capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus. O termo usado para aquele cujo, esse termo justo, é usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus, e quem, por esta razão, não necessita de uma retificação no coração ou na vida. O que isso quer dizer? O que esse termo quer dizer? É uma pessoa que ela já é declarada justa por Deus, porque ela já
confia que Deus, no caso de Simeão, Cristo tinha acabado, era bebê ainda, não tinha morrido ainda pelos pecados, mas ele sabia o que Cristo ia fazer. E era assim como todo homem no Antigo Testamento, toda pessoa no Antigo Testamento, ela cria que o Messias viria. E isso era o ato de fé dela. Lembra que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Paulo fala isso aos Romanos. Essa é a ideia de justo aqui dele. Ele não precisava mais ter o coração transformado, porque já tinha sido transformado pela fé nele, a fé dele em Cristo. E a vida dele já demonstrava isso. Um outro versículo: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um outro versículo que dá essa ideia de justo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Todas essas frases aqui têm a mesma ideia que foi dada para Simeão de justo. Era um homem que era diferenciado. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Essas eram as características de Simeão. Essa palavra justo, a ideia dela é tudo isso aqui. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Essa era a vida de Simeão e de Ana. Eles eram assim. Eles tinham esse testemunho, como a gente vai ver, do povo. Como eles eram ainda pacientes, versos 25, versos 36 e 37. Na continuação, que ele era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Todos nós estamos esperando o quê hoje? Qual é a nossa espera? A vinda do Senhor. A gente sabe quando? A gente não tem ideia. Simeão sabia quando viria o Messias? Não sabia. Mas ele era paciente. E ele confiava em Deus. Olha o verso 36 e 37. E estava ali agora Ana, né? Estava ali a profetisa Ana, filha de Finuel, da tribo de Azer. Ela já estava avançada em idade, tinha vivido com mais de 7 anos desde a virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações de dia e de noite. Ambos tinham a mesma esperança que nós temos. A diferença é que eles esperavam que o Messias ia vir. Eles não sabiam quando, eles não sabiam a hora, mas eles estavam esperando e eles confiavam, porque Deus mostrou para eles, para Simeão, que ele iria ver a salvação. Como é prometido para nós, que Cristo vai vir, vai buscar a sua igreja. E nós temos que ter paciência com relação a isso, porque às vezes a gente desanima. Eu já ouvi alguns pastores falando que às vezes Satanás vem e ataca a mente. E eu vou falar isso, acontece comigo também. Eu não sei se acontece com alguém aqui, além de mim, e não precisa levantar sua mão, mas às vezes vem aquela dúvida: será que você está sério? Será que você está confiando no que aquilo que você acredita é verdade? Porque uma lei lança dados infamados. Mas aí eu começo a olhar para o céu, eu começo a olhar para a criação, eu começo a ver tudo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família e na vida de tantas pessoas. Eu digo: não, é certo. Eu sei que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que vai voltar e vai buscar a sua igreja, e isso não pode sair da minha mente e do meu coração. Eles estavam esperando, eles estavam tendo paciência e eles estavam sendo perseguidos naquela época. Eles tinham Roma ali controlando Jerusalém. E eles eram oprimidos pelos soldados romanos. Eles eram oprimidos de várias formas, principalmente porque eles eram piedosos. E normalmente a Bíblia até fala: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Aqueles que querem viver piedosamente, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Nós não podemos achar que a gente vai ter uma vida fácil. A vida do cristão não vai ser fácil. É só você lembrar de Hebreus 11. Até mais na frente a gente vai ver o versículo que fala sobre isso. Como foram perseguidos os servos de Deus.
mas nós temos que ter paciência, assim como eles tiveram. Eles conheciam as Escrituras, a Bíblia, verso 30, 31, 32 e 38. Olha lá, verso 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E o verso 38. E sobrevindo na mesma hora, aqui já é Ana, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão citou esse versículo, Isaías 49, ele conhecia a palavra de Deus. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Ele sabia disso. Uma lição muito grande para nós. Para nós termos paciência, para nós não sermos abalados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque é ela que nos alimenta, é ela que nos dá força para continuar caminhando, para continuar vivendo para a glória de Deus e não para nós mesmos. Tinha um bom testemunho de todos também. Piedoso, essa última frase que eu falei, ela vem disso aqui. Piedoso, a palavra piedoso ali é pessoa de boa reputação. Eulabes do grego, pastor, usado apenas por Lucas, a ideia ali é agarrando bem, isto é, cuidadoso e cauteloso ao observar a lei. A palavra raiz é eulabeia, traduzida com medo de Deus. Ou seja, eles tinham a palavra de Deus, a ideia é que eles tinham a palavra de Deus com temor. Eles retinham a palavra de Deus com temor. Por isso aqui é medo de Deus. Mas não é aquele medo de que vai ser condenado, mas é temor, é respeito pela palavra de Deus. Hoje o que nós vemos nos nossos dias, as pessoas têm respeitado. Você vê pregadores vindo e falando, homens que sobem nos púlpitos e falam coisas absurdas. Eles não têm medo de falar besteira. Certa vez eu vi uma igreja dessas neopentecostais, que eles iam para as pessoas virem com roupas brancas, e aí eles citavam o texto de Apocalipse 19, que serão lhe dadas vestes brancas, né, que simboliza a justiça dos santos. Então eram para todos virem com roupas brancas, que eles iam orar, iam dar um óleo santo para eles, e isso ia mudar a vida daquelas pessoas. Isso é distorção da palavra de Deus. E não é o que esses dois faziam. Eles conheciam a palavra de Deus e eles entendiam o que isso significava. Tanto que ele cita isso, o versículo de Isaías, quando ele vê o Messias. Quando ele pega o Messias no quadro, agora eu vi a luz para os gentios. Eles não estavam no lugar certo e na hora certa, que é o acaso. É outra coisa que, infelizmente, muitos crentes, foi sorte isso, foi sorte aquilo, ou o acaso. Não existe acaso. Eles estavam no lugar certo e na hora certa, porque eles estavam sempre andando com Deus. Eles estavam onde Deus queria que eles estivessem. Simeão estava no templo o tempo inteiro. Ana estava servindo há 84 anos no templo. Sabe o que é viver 80? O pastor Bill tem 74. Ela estava 84 no templo, servindo, todos os dias. Esse tipo de dedicação é o que Deus espera de nós. E por isso Simeão estava lá, para ver o Messias. Por isso Ana não foi, a Bíblia não fala que Ana foi prometido para Ana aquilo que foi prometido para Simeão, sobre ele ver a salvação. A Bíblia não fala isso. Mas porque ela estava lá todos os dias, o que aconteceu? Ela viu também. Você disse, não, mas hoje eu não vou, porque está chovendo. Não vou. Não, ela estava lá todos os dias. E ela pôde ver aquilo que foi prometido para Simeão. Porque eles tinham um caminhar diário com Deus, que eu acabei de falar. Não estavam preocupados em serem bem-sucedidos. Olha o verso 29. Verso 29.
Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O que eu quis dizer com isso? Acabei de falar no começo. Muitas pessoas ficam correndo atrás de coisas para essa vida. Se preocupam demais com as coisas daqui, em vez de se preocuparem com as coisas de Deus. A preocupação só está aqui, a mente está aqui, mesmo crentes. Eu não estou falando, o incrédulo, a gente sabe que ele pensa assim, a gente sabe que ele corre atrás de tudo para ele poder ter a alegria que eles imaginam que quer ter coisa, muito dinheiro, mas isso não pode acontecer com o crente, porque o crente tem que entender que as coisas dessa vida acabam. A preocupação deles era estar no templo, é ver a salvação, no caso de Simeão, ele queria ver a salvação de Deus, e Deus mostrou para ele o Messias. Ana queria servir a Deus, ela amava a Deus de coração, com um amor profundo. Não é à toa, se você não amar profundamente a Deus, você não vai ter esse sentimento. Tantos anos estar lá, todos os dias, servindo a Deus em jejum, oração, precisa ter um amor profundo por Deus. E por isso ela foi agraciada ao ver o Messias ali. O que os movia era a sua fé. Independente do tempo que levasse, eles sabiam que Deus cumpriria suas promessas. Verso 30, 32, 34, 35 e 38. Verso 30, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Verso 32, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Verso 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado, uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E o verso 38, eu já li, sobrevindo na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Além de eles conhecerem, eles confiavam, eles sabiam que Deus ia cumprir aquilo que ele falou. Eles sabiam que Deus iria trazer o Messias. Simeão tinha plena confiança que Deus mostraria o Messias para ele e que aí ele ia poder descansar em paz. O objetivo da vida de Simeão é: eu quero ver o Messias. É tudo que eu quero, Senhor. Eu só quero ver o Messias. Quando ele vê o Messias, pode me despedir em paz. Acabei a carreira, guardei a fé, eu posso ir. Esse era o pensamento, esse era o coração de Simeão. Esse era o coração de Ana. E eles confiavam no que Deus prometeu. E outros experimentaram escárnios e açoites, aqui em Hebreus 11, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por que eu coloquei esse versículo? Simeão alcançou a promessa que Deus fez, mas esses outros não aquela aqui na terra. Hoje eles estão gozando no céu a alegria da salvação deles. O que significa isso? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer com qualquer um de nós ou com algum filho nosso, parente nosso. Deus pode não cumprir alguma coisa, não é não cumprir, palavra errada. Deus pode não fazer algo que você queria que Ele fizesse, porque você pensa, não, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Por que Ele deixou que acontecesse isso? Por que Ele deixou que eu perdesse meu emprego? Por que Ele deixou que meu filho morresse, ou minha filha, ou meu pai, ou minha mãe? Ou minha esposa, meu esposo? Por que Ele deixou? Todas as coisas não cooperam para o bem? Não é isso que a Bíblia diz. Esses aqui não alcançaram a promessa como Simeão alcançou. Às vezes as coisas não vão como a gente acha que elas devem ir. Às vezes a gente pensa que deve ser desse jeito, mas não vai ser.
E Deus não tem que ser cobrado, nem ser falado, por quê? Nosso dever é confiar. Nosso dever é esperar. Nosso dever é ter fé, assim como Simeão teve. Não importa aonde nós vamos estar no dia de amanhã. Não importa. Eles sabiam a recompensa que os esperava. Na revelação dos propósitos de Deus, eles sabiam que seus pecados seriam redimidos de uma vez por todas. Está ali o verso 30 e 32. Cadê? O vento levou aqui. Pois já meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Eles sabiam que aquele bebê era o Salvador. Eles sabiam o que esperava eles. Por isso que ele diz, agora eu posso ir em paz. Meu Salvador está aqui. E eu sei que daqui a um tempo ele vai morrer por mim. Eu vou em paz. Eu sei que a minha recompensa está lá. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste. Não te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Hebreus 10, 8. Os pecados até aquele momento eram o quê? Cobertos. Não eram retirados, eram cobertos. Mas ele sabia que esse Salvador iria tirar de uma vez por todas esses pecados. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Simeão sabia que ele seria o Salvador. Simeão sabia disso. Não tinha sido escrito, mas ele sabia que ele iria retirar os pecados. E ele confiava. Era nisso que ele esperava. No descanso que lhe está reservado, o termo usado por Simeão, despede em paz, tem vários significados no grego. Libertar um prisioneiro, desfazer as amarras de um navio, tirar o jugo de um animal de carga. Tirar o jugo de um animal de carga. Nós vivemos num corpo que infelizmente tem a presença do pecado. Nós estamos sofrendo porque nós vivemos num mundo pecaminoso. Mas um dia, assim como Simeão, a gente vai se despedir em paz. Um dia esse corpo vai ou morrer ou vai ser arrebatado e transformado. Tudo que a gente passou até aqui, cada luta, cada dificuldade, cada dor, sofrimento, tem um fim. Vai ter um fim. E aí a gente vai poder descansar. Depois de mais de 40 anos de ministério, eu não sei mais ou menos isso que o pastor tem, de ver, eu vi lá o quão cansado que o pastor estava lá no último dia. Vai chegar um momento que o Senhor vai ter que entregar o bastão e vai dizer, despede em paz o teu servo, Dona Suzana. Vai chegar esse momento para todos nós. Mas o galardão está lá. E era isso que Simeão sabia. O cristão que anda com o Senhor nessa vida anseia pelo descanso. Não é possível ter alegria plena nesse mundo caído. Ansiamos pelo lar celestial. São muitas as lutas. Dor no coração de ver pessoas se desviando, de ver pessoas vir para a igreja, ouvir o evangelho e voltar para casa sem ter aceitado a Cristo. De ver jovens lá, tá ativo, de repente você ouve, sabe aquele jovem que veio no acampamento tal? Foi para o mundo, se desviou. Sabe aquele conselheiro? Não serve mais assim. Isso tudo machuca, dói, incomoda. E isso é algo que a gente anseia por não ver mais. Um dia teremos descanso disso tudo. Um dia terá descanso disso. Conclusão. Temos Simeão e Ana como exemplos de servos fiéis e dedicados ao Senhor, que mostraram uma resistência às dificuldades. Não era fácil para eles. Não era fácil. Eles já eram idosos, bem idosos, mas estavam lá.
firmes, uma fé inabalável. Como você está nesse mundo? Confortável com sua relação com o mundo? Como está a sua vida hoje? Está tudo bem? Está confortável? Você acha que está vivendo de acordo com o que Deus quer para a sua vida? Que está esperando somente a volta de Cristo? Ou a sua preocupação tem sido as coisas desse mundo? Ou tem o anseio de ver as promessas cumpridas a partir daqui? Não se trata de desejar morrer, mas sim descansar com Cristo. Não é morrer, é descansar com Cristo. Eu tenho 42, mas eu anseio pelo meu descanso com o Senhor. Quero trabalhar para Ele, quero viver para Ele, mas eu anseio o meu descanso com Ele. E eu espero que esse seja o sentimento do seu coração também. Vamos lá. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo testemunho de Simeão e de Ana, servos fiéis, servos que foram agraciados de ver o Senhor Jesus. Eles entenderam quem era assim que eles o viram, porque viviam e andavam com o Senhor, viviam para o Senhor. Que possamos ser achados esperando pelo Senhor quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Que não sejamos não sejamos pegos envergonhados por estar buscando outras coisas quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Que possamos estar animados, te servindo com um coração alegre, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. E mesmo quando vierem as lutas e dificuldades, que a nossa fé não seja abalada. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, cada servo teu. Se tem alguém que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente, que o Senhor possa trabalhar nesse coração. Mas se todos forem salvos, que os corações de todos sejam completamente salvos, que não dividam nenhuma parte com o mundo. Eu te louvo e agradeço pelo teu amor e porque Cristo veio e morreu por mim, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Em nome de Cristo, nós pedimos o retorno para os lares na tua santa paz. Amém. Estamos encerrados.